Eu tenho certeza que quando as pessoas de fora do Brasil pensam em música brasileira, a primeira coisa que vem na cabeça deles é samba, bossa nova. Samba e bossa nova. E até que faz sentido, porque realmente foi a parte da música brasileira que mais se popularizou lá fora, né, em outros países fora do Brasil. Mas a gente que mora aqui sabe que não é bem assim que funciona. A gente sabe que não é todo dia que a gente escuta samba e bossa nova. Ou é só samba ou é bossa nova. Só existem esses dois gêneros de música. Não. No Brasil a gente escuta muito mais do que isso. É rock nacional, é pagode, sertanejo, MPB, reggae, rap, funk, tem de tudo, gente. O Brasil não é só feito de samba e bossa nova, como as pessoas de fora pensam. E na Argentina acontece a mesma coisa. Muita gente acha que toda música em espanhol automaticamente se considera reggaeton ou reggaeton. Ou também que por na Argentina ter sido criado o tango, que lá é a única coisa que eles escutam. Ou é reggaeton, porque é um país que fala espanhol, ou é tango porque eles inventaram, então todo dia eles estão escutando tango ali, dançando tango toda hora. Errado. A Argentina, inclusive, tem uma cena musical gigantesca, viva, rica e muito diversa. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Olha, tá vendo? Eu sou Ana Seolin, sou brasileira, só que eu morei em Buenos Aires durante 4 anos. Eu fiz parte do ensino fundamental e parte do ensino médio lá. E assim, gente, eu descobri lá, chegando lá realmente, que o espanhol que eu aprendi no Brasil, estudei no Brasil, né, não era o dos melhores. Por quê? Porque eu vou explicar pra vocês. Basicamente, a Argentina, ela fala de um jeito muito diferente o espanhol, tá? Principalmente em Buenos Aires. Se você for, aprender o espanhol em aplicativos, em sites de aprender espanhol, em livros, você vai aprender um espanhol mais neutro. Então, talvez até sirva para regiões da Argentina que estão perto de outros países que falam um espanhol um pouco mais neutro. Então, vá para o norte da Argentina, a parte ali que fica perto da Bolívia, enfim, ali até que eles falam espanhol que é um pouco mais, entendível se você estudou espanhol neutro. Agora, você vai para Buenos Aires, você vai para Córdoba, você vai ali para a região do Rio de la Plata, um pouquinho gente, já muda tanto espanhol que se você vai lá sem nunca ter escutado um argentino de Buenos Aires falando, você não vai entender nada. Vou dar um exemplo para vocês. Del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar en lo que estábamos haciendo. Hoy al verlo más tranquilo y más relajado de lejos, después de un par de años ya que pasaron, se vive mucho más. Então, eles falam, além de eles falarem muito rápido, eles têm ele tem o próprio dialeto, o próprio sotaque, as próprias entonações, o próprio jeito de falar certas palavras. Então, realmente, quando eu cheguei lá, eu me mudei, eu não sabia falar direito, eu sabia falar um espanhol neutro, né, que eu aprendi, no Duolingo e coisas do tipo. Aí eu cheguei lá, não conseguia entender nada. Eu não conseguia me comunicar com os nativos, o nativo não conseguia se comunicar comigo. Era uma algazarra, realmente, porque dava muita confusão e, entretudo, além de tudo isso, era mais a vergonha mesmo de não saber falar e não conseguir se comunicar e mostrar o que eu queria dizer. Porque às vezes eu queria falar uma coisa e aí eu tentava traduzir do português para o espanhol, mas não dá, porque não funciona assim, né? Quando você quer falar outro idioma, não é traduzir o do português para o espanhol, porque se não funciona, você acaba falando um portunhol. Mas eu queria falar espanhol argentino e demorou, tá? Eu tive que aprender lá, convivendo na escola, convivendo no dia a dia com os argentinos e aí sim eu aprendi finalmente, depois de um tempo, com a imersão e tudo mais, eu fui aprendendo e hoje em dia eu falo fluentemente espanhol argentino, tá? Então, foi uma luta. Por quê? Porque não existiam canais como o meu agora, que fala especificamente sobre espanhol argentino, ainda mais perto do argentino de Buenos Aires, né? Que é o espanhol porteño, espanhol rioplatense, espanhol porteño, que é o espanhol de Buenos Aires, que é o da região do Rio de la Plata, que também ali agrega Uruguai e tudo mais, mas eu morei em Buenos Aires, então é esse o espanhol que eu ensino, o espanhol de Buenos Aires. E se existisse um canal parecido, um jeito, um método de aprender o espanhol argentino naquela época, quando eu me mudei pra lá, gente, teria me salvado demais, teria me salvado o tempo, me salvado vergonha, me salvado situações que eu não precisava ter vivido se eu tivesse, o conhecimento do espanhol argentino. Mas tudo bem, agora eu estou dando esse conhecimento pra vocês, tá bom? Pra você que talvez vai só passear na Argentina, em Buenos Aires, né, turismo e tal, já serve muito, ajuda muito pra não cair em golpe, pra não, dar ruim lá no meio, vai que trocam a tua passagem, pegam a tua bagagem, ou tu quer comprar uma lembrancinha, não consegue, enfim. Ou pra você que vai se mudar pra lá, tanto, por trabalho, pra estudo, porque, muito comum brasileiro ir lá pra estudar, porque a educação na Argentina é uma maravilha, é incrível, pelo menos em Buenos Aires, é muito boa mesmo.
Enfim, para qualquer situação que você tiver, que você queira aprender o espanhol argentino, esse canal vai servir para isso. Por quê? Porque eu posto aqui coisa de tudo, de todos os universos assim, do espanhol argentino. Então vai ter conteúdo de vocabulário muito específico, vai ter de vocabulário muito abrangente, vai ter de tudo. Já se inscreve aí para não perder, porque assim vai salvar a vida de muita gente que está indo para Argentina ou para Buenos Aires em específico. Mas enfim, voltando ao conteúdo do vídeo, esse vídeo vai ser sobre os gêneros musicais argentinos. Porque, gente, a gente tem que parar com esse estereótipo. Imagina, não é chato quando as pessoas ficam falando, samba e bossa nova, como se a gente escutasse só isso no Brasil? Porque claramente não é verdade. As pessoas esquecem do MPB, do rock nacional, do rap, do reggae, entendeu? De todas as outras gêneros musicais que são conhecidíssimos no Brasil, são pelo menos meus queridinhos. MPB, gente, eu escuto muito mais MPB do que samba e bossa nova, pra falar bem a verdade. Então, assim, acontece a mesma coisa com a Argentina, esses estereótipos que a gente cria só de ver de fora, só de puro achismo, né? Puro achismo. Então, nesse vídeo eu vou falar diferentes gêneros musicais argentinos que são super conhecidos e situações que você escuta ele. Porque, por exemplo, se você tá numa festa, eu acho muito difícil você escutar um bossa nova triste, sabe? No meio de uma festa animada. Não vai escutar, né? A gente vai provavelmente escutar ou vai ser um pagode, forró, sabe? Uma coisa bem animada, tal, pra dançar e tudo mais, pra cantar, dançar. E acontece a mesma coisa na Argentina. Tem certos estilos musicais que você escuta em certos momentos, né? Não vai escutar um negócio triste numa festa ou um negócio super feliz num funeral, né? Não é assim que funciona, depende ali do contexto e tudo mais. E eu também vou aproveitar para contar da onde surgiu esses gêneros musicais e como que se popularizou na Argentina, porque eu acho muito importante a gente saber também da onde que vem as coisas, da onde que vem essa cultura, da onde que vem esses costumes, da onde que vem essas costumbres. E já vou ensinando uma palavra aqui para vocês, que é costumes em espanhol argentino. Costumbres, las costumbres, e muito importante, é feminino, não é os costumes, né? A gente, tenho o costume de, sei lá, dançar samba todo fim de semana. Não, eles falariam la costumbre, eu tenho a costume, como se fosse feminino. Então, la costumbre é bailar samba todos os fins de semana. Bom, eu acho que é um dos mais famosos assim na Argentina, que é a cumbia argentina, la cumbia. Gente, esse é o clássico, a clássica música de churrasco, né? A música ali que eles vão... Acho que seria o equivalente a um pagode brasileiro, que tipo assim, tá no churrasco, tá com toda a tua família, tu bota uma cumbia argentina, vai entendeu? A cumbia argentina. Na verdade, nem se originou na Argentina, foi só ficando muito conhecida, especificamente a cumbia argentina, porque veio da Colômbia, na verdade, esse estilo musical cumbia origina-se da Colômbia, porém chegou na Argentina, eles fizeram uns ajustes, mudaram um pouquinho e daí nasceu a cumbia argentina, que inclusive tem tipo meio que, digamos assim, dois tipos de cumbia, que existe a cumbia villera, que é das pessoas de periferia que criaram, e a cumbia santafesina, ou seja, de Santa Fe, que é uma província lá da Argentina, é um estado. Província é igual a estado, gente. Que é um pouquinho assim mais romântica, digamos assim, um pouco mais tranquilo, porque a cumbia bicheira, eles falam normalmente nas letras da vivência na periferia, né? E eu, de verdade, antes de ter morado na Argentina, eu nunca tinha escutado esse gênero musical. Cumbia, nunca tinha ouvido falar, mas eu gosto muito e é bem divertido, assim, normalmente, assim, mais pro final das festas eles começam a tocar, sabe? E artistas famosos de cumbia argentina são os seguintes: Damas Gratis, Los Palmeras e La Nueva Luna. E músicas famosas são Los Dueños del Pabellón e Bombón Asesino. Gente, Bombón Asesino, como explicar o quão famoso é essa música? Porque assim, eu fui, na época que eu tava lá no ensino médio, eu fui em vários aniversários de 15 anos, e, gente, toda festa de debutante tinha Bombom Assassino. Não tinha uma... Porque, assim, tem umas músicas clássicas, né? Como se fosse, sei lá, não do mesmo estilo musical, mas, assim, de famoso, assim, de fama, seria como Ana Júlia, de Los Hermanos, entendeu? Tem que tocar em toda festa. Tem Ana Júlia. Toda festa tem Bombom Assassina. Juro pra você, toda festa, não importa, é aniversário de criança, aniversário de adulto, aniversário de adolescente, não importa. Todas as festas de aniversário tem que ter essa música. Bom, agora vamos falar de uma coisa que eu falei no começo do vídeo, né, que, todo país hispanohablante escuta reggaeton. E assim, não é verdade, mas é um pouco, porque assim, existe o reggaeton na Argentina também. Porque o reggaeton, ele foi realmente criado em países hispanohablantes e foi se popularizando em países que falam espanhol.
Mas eles não escutam só isso, só que eles escutam também, claro, né? Então, o reggaeton argentino ele tem as suas nuances, as coisas, as suas características específicas e novas que se diferenciam do reggaeton cubano, por exemplo, o reggaeton colombiano, enfim, o reggaeton de outros países hispanohablantes é diferente do espanhol, do reggaeton argentino, entendeu? Porque o argentino ele gosta muito de eletrônico, então foi juntando ali o reggaeton com um pouquinho de pop, um pouquinho de trap, um pouquinho de eletrônica mesmo. Eles gostam assim de uma coisa mais produzida, assim, não é tão, peguei aqui um instrumento e já posso tocar o reggaeton. Não, é bem produzido mesmo. E artistas que são assim, muito, muito famosos de reggaeton na Argentina são os seguintes: Nick Nicole, María Becerra e Elegante. Nick Nicole, María Becerra, Elegante. Então assim, não é um estilo de música que eu escuto muito, pra falar bem a verdade, porque é um estilo de música que é muito feito pra festa, eu acho, assim, não é tanto no dia a dia, eu não escuto muito. Mas quando escuto a gente, é pra dançar, tá? Reggaeton é legal. Muito bom. Tem muita gente que não gosta de reggaeton porque seria mais ou menos o equivalente ao nosso funk. Porque normalmente as letras não são tão bonitas, assim, digamos assim, mas normalmente são letras mais, né? Enfim, por isso tem muita gente que não gosta. Então, o equivalente ao funk do Brasil seria o reggaeton, tanto da Argentina quanto de vários países hispanohablantes. Bom, o próximo gênero musical é um gênero que eu tinha muito preconceito. Vou falar bem a verdade, eu tinha um preconceito gigantesco, jamais tinha escutado na minha vida, até me mudar para Buenos Aires, que é o trap argentino. Trap argentino. Eu não sei porque eu sempre tive um preconceito com trap. Tipo assim, eu sempre tive um preconceito com trap. Nunca escutei, achava ruim. Porque assim, é muito autotune, é muito efeito na voz. E fica assim, gente, tu escuta o negócio ao vivo é completamente diferente do negócio produzido, né? Porque, claro, o produzido metade da música é produzida, não tem nada a ver com a voz da pessoa, né? Só que aí, gente, não sei porquê, tá? É que eu tenho, acho que, um apego emocional com o trap argentino, porque foi o estilo de música que eu comecei a escutar tanto, que fez com que o meu vocabulário em espanhol aumentasse de uma maneira, bizarra, porque assim, eu falava de um jeito antes de começar a escutar trap. Depois que eu comecei a escutar trap, tipo assim, meu vocabulário aumentou demais, porque é um estilo de música que fala de qualquer coisa. Eu sinto que a maioria das músicas fala de amor, né? As músicas, assim, de outros estilos falam de amor, de sofrência, sempre isso. Mas no trap argentino, não, ele fala de qualquer coisa. Se eu tô indo ali andar de bicicleta com os meus amigos na praia, tem música sobre isso. Tem música sobre, sei lá, jogar um joguinho, tem música sobre tocar violão, tem música sobre qualquer coisa no trap argentino, tem música sobre. E eu achava isso muito legal porque eu acabei aprendendo muita palavra nova, só escutando música, entendeu? Então, assim, é um gênero que eu entendo quem não gosta, porque é meio estranho, normalmente as vozes é estranho, os efeitos são estranhos, é muito, sei lá, artificial, porque não é a voz da pessoa, né? É o efeito, enfim. Só que, gente, o como me ajudou a melhorar meu espanhol é bizarro. Então, eu tenho um apego muito emocional e eu continuo escutando até hoje trap argentino. E em Buenos Aires, principalmente, teve um boom gigantesco de trap ali por 2010, porque surgiu um grupo de trap muito conhecido, que de lá saíram artistas que até hoje são famosíssimos, não só na Argentina, mas assim, mundialmente, todos os países que falam espanhol escutam o trap argentino, porque ele é muito conhecido. O trap argentino, ele é muito específico, ele é muito diferente dos outros traps de espanhol, entendeu? Então, tipo assim, trap argentino já é um estilo de música, trap argentino, porque eles têm um jeito deles diferente de fazer. Eu não sei como é que é produzido as músicas, sinceramente, mas é um jeito, assim, muito específico. Se você escuta, mesmo sem escutar a voz da pessoa, só o instrumental, você já sabe que é trap argentino, porque eles têm, assim, um negócio muito deles, um negócio muito único. E ele surgiu de batalhas de rap. Das batalhas que faziam lá em Buenos Aires, que juntavam um monte de jovens para fazer batalha de rap, foi surgindo cantores de trap muito, muito famosos. A maioria dos cantores de trap veio disso, de freestyle ali, de grupos de rap, de batalha de rap. E são letras, como eu falei, que podem falar de qualquer coisa, mas assim, a grande maioria fala de juventude, de crescer, de aprender, de ascensão social, de identidade, de cultura. Então, assim, tem temas muito variados, muito ricos também, porque eles falam com uma emoção muito forte, de verdade. Então, assim, tem umas que são mais animadas, tem umas que são um pouquinho mais tristes, mas assim,
fala de qualquer tema, gente. Qualquer tema que você quiser, vai ter algum trap sobre isso, tenho certeza. Bom, e os artistas tem vários, tem muitos conhecidíssimos, mas eu vou falar aqui 4 que, assim, eu acho que são os, não sei se são os mais famosos, mas assim, foi os primeiros que vieram à minha mente. O primeiro é o Duki. Gente, o Duki é, acho que o mais famoso de todos. Ele é famosíssimo na Espanha também, ele é famoso em todo mundo. Duki, gente, Duki, ele assim, se você quiser, vou escutar só um, escuta o Duki, que ele é o mais conhecido, mais famoso. E ele é icônico, gente. Duke é icônico, mas eu tinha um preconceito, porque, assim, eu não escutava trap. Aí eu fui escutar Duke, meu Deus, quem é esse? Aí eu escutei, gostei de algumas, não gostei de várias, mas assim, as que eu gostei são muito boas, eu escuto até hoje. Depois tem o Trueno eu já não escuto tanto, mas assim, conheço algumas músicas. Was também, eu escuto músicas assim, meio aleatórias dele, mas escuto também. E eu vou botar aqui, acho que a primeira música do Duke que eu escutei, que é She Don't Give a Fuck. She don't give a fuck. Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck. Yo checo loco por su coca, aprovecha mis horas que son pocas. Cuando pasemos a portarme lo que te vas a hacer, que eso nada eso não importa. Número com outra. Uma pena que eu não posso colocar a música aqui, né, por causa dos direitos autorais. Porém, escutem lá no Spotify. Acabei de ter uma ideia, gente. Eu vou criar uma playlist com todas as músicas que eu tô mencionando aqui nesse vídeo. Eu vou botar aqui na descrição a playlist, tá, gente? Porque assim, são músicas muito boas. Tá vendo como você não gosta? Mas depois que você entende a letra, depois que você escuta e aprende a falar que nem eles, é muito legal escutar e repetir e cantar junto, sabe? O próximo gênero musical, eu posso resumir em uma frase só, que é música de festa. Música de festa. Sim, é meio que a versão da cúmbia, só que mais de festa ainda. A cúmbia é mais pra festa com família. Já esse, que é o RKT, é pra festa, tipo assim, balada mesmo, boate, sabe? RKT. Que, como que eu posso... Não tem uma versão brasileira disso, não tem algo que equivale ao RKT no Brasil, eu acho. Talvez aqueles funk... Porque o RKT, gente, ele é meio que um reggaeton junto com eletrônica, junto com funk, vai misturar, é uma misturança de coisa, mas é sempre pra festa, sempre pra festa. Então não vai ser uma letra que tu consegue muito cantar, é um negócio pra tu dançar, ponto. RKT. Assim, é meio que um subgênero da eletrônica junto com o trap, junto com o reggaeton, e foi literalmente criado pra colocar ou em festa, balada, assim, em caixa de som alta, ou no carro. Então é um negócio feito muito acelerado também, é muito rápido, a batida é muito rápida, e foi feito pra colocar em caixa de som, tanto no carro, tanto em festa, enfim. Então, e eu já percebi essa diferença de como tu escuta no celular, não é tão bom quanto tu estiver escutando numa música, entendeu? Tu escuta a mesma música que tu escutou na festa, tu escuta em casa, não é a mesma coisa, gente, juro pra vocês. Então, assim, RKT é pra dançar mesmo. E, assim, costuma ter letras não tão sofisticadas, né? Vamos falar bem a verdade. Mas é muito legal pra dançar e também pra aprender, se você quiser, um vocabulário, assim, de coisas que no dia a dia você não vai usar muito, né? Mas, assim, é legal saber também. E famosos desse gênero RKT são Cachorrero Fino, DJ Tao e Caleb de Messi. Uma música famosa de RKT poderia ser Tuturrito. Tuturrito, não se vê nada, não se vê nada. E também eu vou mencionar aqui uma menção honrosa a La Joaquí. La Joaquí, ela é também uma das primeiras cantoras que eu escutei argentinas, junto com o Duki do trap, a La Joaquí do RKT. E assim, como eu falei, já vou falando aqui, as letras não são das melhores, né? Mas ficaram muito famosas no país e assim, tem em todas as festas, tem música da La Joaquí, no RKT. Bom, aí fomos, depois de uns gêneros aí mais de festa, agora eu vou falar do gênero musical. Meu gênero musical favorito argentino, com certeza, assim, se não é meu favorito, tá em top 2, top 3, porque assim, é o que eu mais escuto, e que é o rock nacional. Rock nacional, que é basicamente rock, né? E é bem parecido, assim, com o nosso rock nacional. Só que também, gente, foi um jeito de eu aprender um vocabulário diferente, aprender palavras novas no contexto argentino, e me ajudou muito, assim, no aprendizado do espanhol. Então eu tenho um carinho enorme pelo rock nacional. E diferente do trap, que é mais difícil de gostar, eu acho que é impossível não gostar de rock nacional. É impossível, gente, não tem como. Tem umas músicas que se você não gosta, é assim, não tem como não gostar, não tem como, é muito bom, é a coisa mais linda do mundo do rock nacional. E eu tenho minhas bandas favoritas, eu acho que hoje em dia, vai trocando, né, conforme eu vou escutando mais, vai trocando minhas músicas favoritas, minhas bandas favoritas. Hoje em dia, a minha banda favorita de rock nacional argentino é Intoxicados.
E assim, gente, tem 4 álbuns só a banda, tá? Tem 4 álbuns. Sabe, durou muito pouco essa banda. Mas assim, eu amo. Intoxicados, gente. Chicas e chicos, querem rock. Ai, que pena que eu não posso colocar as músicas aqui, mas assim, muito bom Intoxicados, gente, eu amo. Mas tem, assim, muitos cantores, tá, de rock nacional, não é só a banda, não, tem vários cantores. E eu acho que é, assim, um dos estilos mais conhecidos e mais respeitados também, porque o rock nacional, ele é bem mais antigo, né? Esses que eu tava falando, o trap, imagina agora de 2010, o reggaeton também é bem novo, assim, a cumbia também é um pouco mais antiga, mas o rock nacional, gente, é desde os anos 60. É igual surgiu o rock lá, né, com os Beatles, por exemplo, o rock aqui no Brasil também, ali anos 70, 60, foi junto da Argentina também, foi ali mais ou menos na mesma época. Então é muito antigo e é muito respeitado, e todo mundo conhece, é um negócio assim de a cultura, o orgulho que eles têm do rock nacional. E assim, eu concordo super, porque a coisa é perfeita, sabe? É umas músicas muito boas, muito bem feitas, muito, sabe, que te traz uma emoção bizarra. Então, além de Intoxicados, que assim, eu vou falar a minha música favorita, eu não sei qual é a minha música favorita de Intoxicados, vou falar bem a verdade, eu tenho muitas músicas. Mas uma que eu tô ultimamente muito viciada, que esses dias eu escutei toda a discografia deles, é Cantar. Cantar. Não é a melhor música deles, mas é uma música que eu tava meio viciada agora. E, enfim, é bem legal. Mas outros cantores famosos de rock nacional, vou falar pra vocês. Tem muitos, tá? Tem muitos. Seriam o Charly Garcia, que eu acho que é, se não o mais famoso, um dos mais famosos do mundo, assim, argentino, Charly Garcia. Também tem a banda Soda Stereo, muito conhecida. O Spinetta. Gente, ele é muito famoso, o Spinetta. Não tem uma pessoa argentina que não conhece o Spinetta. Também temos o Fito Páez. Só que o Fito Páez, ele entra na categoria de rock nacional, só que eu sinto que ele faz muitos outros gêneros também, sabe? E uma curiosidade, não sei, deve ter gente que não sabe que a música A Sua Maneira, do Capital Inicial, que é super conhecida, né? A Sua Maneira. Na verdade, é um remake de uma música argentina. A original, A original é argentina e se chama De Música Ligera. De Música Ligera. Quando eu descobri isso, a minha cabeça explodiu, gente. Desculpa. Porque eu achava que da sua maneira era normal, era o original. Não. De Música Ligera. É a original, inclusive é muito boa. Eu até prefiro a original, falar bem a verdade. Outra muito famosa de rock nacional é Persiana Americana. Persiana Americana. Essa música a gente também toca em todas as festas. No aniversário vai estar lá, Persiana Americana. E o que eu acho legal do rock nacional é que ele coloca muitas letras muito fortes, significado forte, sabe? Eles pegam história, cultura, eles enfiam numa música e fica incrível, lindo e emocionante muitas vezes. Se você presta atenção nas letras, elas falam umas coisas assim muito fortes. E claro, porque passou pela ditadura, passou por regimes aí complicados na Argentina, mas a música, o rock nacional continuou, ele persistiu, ele seguiu, ele sobreviveu, ele segue até hoje. O penúltimo gênero musical que eu vou falar hoje vai ser o pop. Pop argentino. Assim como a gente também tem pop brasileiro, né? A gente tem pop argentino também, pop argentino. E assim, é um dos mais famosos também, um dos gêneros mais escutados assim no dia a dia. Porque eu sinto que o pop, ele é mais leve, entendeu? Ele não é tão vibe triste, ele não é tão vibe feliz, ele é uma vibe, sabe, normal, assim, mediana, que você pode estar no dia a dia ali, normalmente. Então, cantores famosos de pop, Lali, Tini, e acho que a mais famosa de pop que eu conheço é Miranda, que é uma banda, na verdade não é uma pessoa, é uma banda, Miranda. Gente, meus amigos são obcecados por Miranda, loucura. Eu não gosto muito, pra falar bem a verdade, não escuto, mas eles amam Miranda. E o último gênero musical que eu vou falar no vídeo de hoje é o quarteto. Quarteto, que foi feito em Córdoba, na província de Córdoba. E, gente, é muito bom esse gênero musical que é completamente pra dançar, tá? É pra dançar. Soy cordobés, pega mais. Muito bom. E ele ficou muito famoso com o álbum do Rodrigo, que é um dos cantores mais famosos argentinos, assim, ele é bem clássico. E além dele também temos
a La Mona Jiménez. La Mona Jiménez canta nesse gênero musical. E assim, o quarteto, acho que a música mais famosa de quarteto seria Soy Cordobés. Que também, apesar de que eu não morava em Córdoba, né, eu morava em Buenos Aires, toda festa tinha também. Soy Cordobés, mais, pega mais, pega mais. E se você quiser aprender, assim, um argentino um pouco mais antigo, um argentino um pouco mais clássico, escuta quarteto, porque lá, como são músicas um pouco mais antigas, tem muito, assim, vocabulário que se fala até hoje, claro, só que se falava muito mais antes. Então, se você quiser aprender coisa de cultura, de comida, sabe? Escute quarteto. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito, aprendido sobre a cultura argentina e espero que tenha aí atiçado um pouquinho a sua vontade de escutar a música argentina, porque, gente, escutando música se aprende muito. Eu vou falar que, assim, claro, eu morei lá, né? Eu escutava espanhol argentino todos os dias, mas a música, quando eu tava em casa, ou quando eu não tava na Argentina, quando eu tava no Brasil nas férias, por exemplo, me ajudou demais pra não esquecer, sabe? Pra sempre estar recitando o ouvido com o espanhol argentino. Então eu sugiro vocês fazerem isso também, porque ajuda demais. Então já deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí pra dar engajamento e esse vídeo chegar em mais pessoas que também estão com esse mesmo problema de quererem falar como espanhol argentino, de conhecer a cultura argentina. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até luego!